Deus, Ele tem sido maravilhoso. Como eu costumo falar, deixa eu pegar o outro microfone que Júnior disse que é esse aqui que é para pregar. Pronto. Tá bom aí? Todo mundo me ouvindo? Glória a Deus. Sou muito grato ao Senhor por estar aqui nessa noite, como já falei desde o início. E é um prazer poder ministrar a palavra, ministrar o louvor. Costumo dizer que nunca estamos preparados, no sentido de prontos, porque sempre há aquele nervosismo, né? Aquele medo de dizer, como é que vai ser? Mas eu aprendi uma coisa, que em tudo devemos confiar no Senhor e depender totalmente dEle. E nessa noite eu quero te convidar a continuar adorando ao Senhor. Aí do seu lugarzinho, falando no seu coração, sendo ministrado pela palavra e pelo Espírito Santo. É interessante como estar na presença de Deus é algo que traz em nós, filhos do Deus Altíssimo, aquele o qual recebemos, e esse poder que nos foi dado de ser filhos dele. Vamos desenvolvendo diariamente uma vida de adorador. E por mais que desenvolvamos essa vida de adorador, sempre há algo que tenta nos parar, tenta nos desanimar. E eu lembro que, olhando o grupo aqui da igreja de WhatsApp, estava no meu trabalho, horário de almoço. Isso, eu acho que na segunda-feira. E aí eu, rolando lá o celular e vi as mensagens do pastor Teobaldo. E comecei a ler. E fui, de forma muito grande, abençoado, impactado pelaquela palavra, a qual me levou a fazer um estudo da palavra do pastor Teobaldo, para poder preparar a minha mensagem também. Mas algo nesses dias muito tem me chamado a atenção, que é a verdadeira adoração. O que eu tenho oferecido ao Senhor como filho, como adorador, como servo. Isso me levou à reflexão diante de tanta coisa que vem acontecendo, né, na minha vida pessoal, das coisas que Deus ele vem fazendo, que a gente para assim e pensa, poxa, eu não mereço. E quando eu penso em ser um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade, isso traz à minha mente uma cobrança muito grande, de saber o que eu estou oferecendo ao Senhor, de que forma que eu estou adorando. O Senhor tem se agradado da minha adoração, eu tenho cumprido o meu chamado, eu tenho honrado ao Senhor em tudo aquilo que eu tenho, em tudo aquilo que eu sou, ou eu simplesmente tenho vivido uma vida de inconstâncias. Um dia eu estou firme, outro dia eu não estou. Hoje eu estou forte, amanhã eu não estou. E assim eu vou levando a vida. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu busco, amanhã eu não busco. E o Senhor, Ele tem chamado os verdadeiros adoradores a se manifestar nesses dias, nessa geração que anda tão perturbada,
em todos os contextos, como eu falei, seja ele econômico, né, religioso, político, tudo nessa vida, nessa terra, traz angústia, traz temor. E se nós não refletirmos, ou se nós não nos colocarmos diante do Senhor, esse mundo e tudo o que nele vem se levantando acaba nos tragando, nos tirando da presença de Deus. E eu quero te perguntar nessa noite, para a sua reflexão, de forma retórica: que adorador tem sido você? Qual nível de adorador você tem sido? Igão, aquele adorador de domingo, né? Aquele adorador de sábado, o adorador de quarta, o adorador das tardes. Eu não sei, você sabe, o Senhor sabe. Que nível de adorador eu estou? E nesses dias eu me fiz muito essa pergunta. Será que eu adoro o Senhor Espírito em verdade? Será que o Senhor tem se agradado da minha adoração? E quando eu falo da minha adoração, eu falo de toda a minha vida. Porque a nossa vida deve ser uma vida de adoração ao Senhor. Seja ela nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, em tudo. Eu devo adorar o Senhor. Te convido a abrir a Bíblia em João, capítulo 4. João, capítulo 4. Quem encontrou, diga: adorador por excelência. Aleluia. Que diz assim: por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galileia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, ali por volta de meio-dia. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus, eles não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? E bem sei seus filhos e seu gado. Bem assim os seus filhos e seu gado. Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondestes acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tivestes, e esse homem
com quem tu agora vives, não é teu marido. Quanto a isso falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pai, é isso que desejamos. É isso que desejamos de todo o nosso coração, Senhor. Te adorar verdadeiramente, ó Pai. Te adorar verdadeiramente, em espírito e em verdade. Que a Tua palavra nessa noite, ela possa, ó Deus, adentrar, ministrar os nossos corações. Que cada um receba, ó Deus, da forma que precisa. Que o Senhor entende, ó Deus, a necessidade de cada um. Que a Tua palavra, ela produza o efeito na qual ela está sendo enviada. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos. Então, em que nível estou eu de adorador? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram em espírito. Coloca a mão no seu peito e diz assim: que nível de adorador sou eu? Que nível de adorador sou eu? Então, o que é a verdadeira adoração? Talvez muitos pensam que é a música, é só simplesmente cantar, tocar, vir aqui ministrar. Muitos pensam que a adoração é somente isso. Mas Jesus, ele falou com a simples mulher, ali, para quem conhece essa história, é muito linda, né? Eu lembro que o The Chosen, né, que é um aplicativo, um filme que conta ali a história, que retrata ali a história de Jesus. No filme tem essa cena e eu confesso que é muito linda. Depois você pesquise, The Chosen. E eu acho de muito valor o trabalho deles. E Jesus ali conversando com essa simples mulher, ele revelou algo maior que aquilo que ela acreditava. Ela revelou algo muito maior. Ele revelou algo muito maior a ela do que aquela simples água que ela necessitava, que estava ali naquele poço. E quando Jesus, ele nos chama para ser verdadeiros adoradores, ele não quer adoradores que adorem de forma rasa, mas que se entreguem de forma verdadeira e com grande intensidade. Deus, ele está procurando verdadeiros adoradores, não que ele precise da minha e a sua adoração, não. O Senhor não depende disso. Ele não depende. Ele deseja que nós nos relacionamos com Ele. Que tenhamos uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade com Ele. O Senhor é Deus. Então, se eu me coloco no lugar de adorador e começo a achar que, de forma prepotente, que o Senhor depende da minha adoração, ou que eu tenho que estar ali porque tenho que me aparecer, ou porque sou isso ou aquilo, está errado. Está errado. Desde o início da Bíblia até hoje, Deus, ele quer corações que o veem como santo, que se entregam por amor e obediência. É isso que o Senhor está buscando nesses verdadeiros adoradores. A obediência, a certeza
onde eu preciso ter a certeza de que quando eu adentro na presença de Deus, eu é que preciso, eu é que necessito. Porque o Senhor é Deus. Então eu tenho que reconhecer diariamente que eu preciso de sua presença, que eu preciso buscar, que eu preciso lutar para estar firme e diante da presença do Senhor. Amém? Hoje Jesus, Ele nos mostra, deseja nos mostrar nessa noite as marcas dos verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador, ele adora em espírito, ele adora em verdade, e ele adora com humildade. E quando eu falo que adorar com humildade é adorar de dentro para fora, é com o coração conectado a Deus pelo Espírito Santo, é reconhecer declarando: Deus, o Senhor é tudo na minha vida, eu dependo totalmente do Senhor. Então, adorar o Senhor com humildade é se entregar totalmente, se humilhar e dizer assim: Pai, eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. Eu até sei cantar, eu até sei tocar, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Temos que reconhecer isso diariamente. Às vezes um simples elogio nos desmonta, nos tira do trilho, porque eu começo a me achar, porque eu começo a achar que eu sou necessário, que eu sou aquele que, eu sou batera e, rapaz, eu saí, o negócio desandou. Eu saí e não tem outro melhor que eu. Eu canto e não tem outro que cante melhor que eu. E aí a gente sai da postura de verdadeiro adorador e começa a viver uma vida de achismo, uma vida de não mais Cristo, mas eu que prevaleço. E é isso que o Senhor quer de nós? É isso que o Senhor deseja da nossa vida como adorador? Não. Adoração com humildade é uma adoração de entrega, onde eu reconheço que se eu sair, não é porque eu sou bom, não, é porque eu sou servo, é porque eu preciso estar naquele lugar, é porque eu preciso adorar, é porque eu necessito diariamente da presença de Deus. Seja no meu emprego, seja na minha faculdade, eu tenho que reconhecer isso. Adorar ao Senhor constantemente, em meus pensamentos. Ou seja, eu não tenho tempo para férias, eu não tenho tempo para descansar, porque o diabo ele não dorme. Como o irmão Plínio falou, o diabo ele não cessa, ele anda rugindo como um leão, tentando derrubar um e a outro, tirar cada um da presença de Deus. E quando Ele nos chama para ser verdadeiros adoradores, é para viver o que o irmão Plínio declarou na sua pregação: vigiar. Em 2 Samuel, o rei Davi, ele estava muito feliz, porque a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, estava chegando a Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que ele dançava e celebrava diante de Deus com alegria, sem se preocupar com a opinião dos outros. Ele dançava com todas as suas forças. Pode abrir sua Bíblia, 2 Samuel 6, a partir do verso 14. A Bíblia vai dizer que ele dançava sem se preocupar, com muita alegria na presença de Deus. Porque adorar, meu amado, é isso, é se entregar verdadeiramente. Talvez você não goste do meu estilo de pregar, talvez você não goste do meu estilo de adorar,
Talvez você não goste do estilo da pastora Cláudia de adorar, ou de cantar, ou de pregar, ou do pastor Teobaldo. Mas não é para lhe agradar. Não é para me agradar. É para honrar aquele que é digno de todas as coisas. Você está aqui não é por você, não é para agradar o pastor. O pastor ele pode vir para cá sozinho e não ter ninguém nas cadeiras e ele começar a pregar, porque não é para você. É para Deus. Estamos aqui para honrá-lo, para diariamente dizer: Pai, Tu és bom e eu preciso do Senhor. Graças a Deus que o Senhor nos deu líderes que se preocupam, que cuidam de cada um de nós. Mas não joguemos a culpa naquele que está do lado, por você parar de adorar, ou por você ter desistido, ou por você estar desanimado, não. Ah, foi o pastor, ah, foi a pastora, ah, foi meu líder. Não. Tudo que você vai fazer, quer comais, quer bebais, é para o Senhor. É para o Senhor. Então pode vir um desafinado, pode vir um que não sabe tocar, pode vir um que erra muito. Não é para nenhum de nós, é para o Senhor. É bonito, é lindo, mas é para Deus. E Davi, ele pulava na presença de Deus com todas as suas forças, ele se alegrava. E aí sempre aparece, sempre tem um para criticar, né, pastora? Sempre tem um que está lhe observando. Sempre. Você está ali do lado assim, né, pastora? E faz o helicóptero. E sai correndo, e aí pula de um pé, fica na ponta do dedo. Mas sempre tem um para estar assim, eu digo, esse aí baixou, viu? Sempre tem um. E aí Mical, né, a sua esposa, achou que a atitude dele era vergonha para um rei, né? E chegou a criticar. Se você conhece bem ali as escrituras e você lê, você vai entender isso. Mas Davi, ele não se incomodou com a crítica. Davi, ele simplesmente continuou. E a Bíblia vai dizer que ele respondeu que estava celebrando a Deus, que não se importava, né? Ele não se importou naquele momento ali para ser humilde ou simples diante das pessoas, porque o mais importante que ele tinha ali naquele momento era honrar o Senhor. E para ele honrar a Deus era mais importante que parecer um rei, né, cheio de postura, né, ali vestido com suas vestes, né, valiosas, muito bonitas, seus linhos e etc. Não, o intuito naquele momento dele era honrar a Deus, era celebrar ao Senhor, era adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Então sempre vai ter aquele que pode te criticar. E quantas vezes deixamos de adorar com intensidade a Deus, por nos preocupar com as pessoas, ou com o que o outro pensa. Tem gente que tem medo de dar um glória a Deus, porque tem vergonha. Tem gente que tem medo de dar um aleluia. Tem gente que tem medo de dizer em público: Jesus, eu te amo. Porque, vai criticar, vão mangar de mim. Olha, você foi chamado para adorar o Deus de todas as coisas, o maior, aquele que merece o seu aplauso, aquele que merece o seu grito, que merece o seu glória a Deus, que merece você sair do chão, pular, espernear, rolar. É o Deus que pode todas as coisas, meu amado. Imagine você que é jovem, você que tem todo o vigor, você que tem toda a força, você se limitar, ou se retrair, ou
deixar, por mais que tenha vontade, eu tenho tanta vontade de adorar o Senhor, eu tenho tanta vontade de subir naquele púlpito e erguer a minha mão. Você pode fazer aonde você está, mas se você quer vir aqui para cima, se você quer ir para uma recepção, se você quer cantar, se você quer tocar, venha. Ah, Igão, mas eu não sei tocar, me ensine que eu vou. Mas é dessa forma, meu amigo, crie ou faça o seu caminho. O que é que você quer? O que é que nós desejamos? Eu sempre gosto de tratar a nossa vida com a empresa que trabalhamos. Eu sempre gosto disso, porque na empresa nós nos dedicamos, porque queremos crescer, porque queremos ganhar mais, queremos uma posição maior, algo que nos dê um salário melhor, que dê uma estabilidade, né? É sempre assim. E aí às vezes sempre somos mais relaxados com aquilo que Deus nos entrega para fazer. E nisso eu me incluo. Não estou isento de nada disso que eu estou falando. Às vezes nos cansamos, precisamos dar mais, ofertar mais. Ofertar da nossa vida. Estar na presença de Deus. Adorar, se entregar, servir. E às vezes vamos capengando ali. Isso não é marca do verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, por mais que ele esteja enfrentando uma dificuldade, por mais que o problema seja uma realidade na sua vida, ele adora. Ele adora. Eu citei Paulo e Silas. Homens que adoraram o Senhor em meio à dificuldade. Entre outros homens, que na Bíblia, se você for olhar, homens que se entregaram verdadeiramente ao Senhor. Quantas vezes deixamos estas coisas nos parar ou nos limitar? Adorar em espírito e em verdade é quando a música acaba e você continua dizendo no seu interior: Jesus, eu sou teu, tudo que eu tenho é teu. Às vezes uma vida de adoração para muitos, e aí eu falo de forma generalizada na igreja de Cristo, é sair por aquela porta e pronto, acabou. Ah, cumpri meu papel da semana. Minha semana agora será uma bênção, porque eu vim para o culto de domingo. E será que é só isso que o Senhor quer de nós? Um culto do domingo, um culto do sábado, um culto da quarta. Será que é só isso que o Senhor quer de nós? O Senhor deseja muito mais de mim e de você. Mas somos empenhados na nossa empresa, somos empenhados na nossa faculdade. Eu não posso perder esse ano, mas eu posso perder o culto. Eu não posso perder esse ano, mas eu posso perder o estudo, a leitura da palavra. Eu não tenho tempo porque minha faculdade, meu trabalho, mas eu não tenho tempo para Deus. Não estou isento de nada disso, meu irmão. De nada disso que eu estou falando. Mas o que estamos buscando aqui, na presença de Deus, é ser verdadeiros adoradores, todos os dias da nossa vida. A segunda marca do verdadeiro adorador é adorar em verdade. É viver o que se canta. É ser sincero e autêntico diante de Deus. Porque não adianta louvar na igreja e viver a mentira lá fora. Não adianta. Aqui eu venho bonitinho, boto meu terno, venho com minha Bíblia, né, prego, mostro o que eu quero, o que tem que ser, mas quando é lá fora é tudo diferente. Eu sou uma pessoa reclamona, eu sou alguém que não faz a diferença no meio dos meus amigos, no trabalho, na faculdade, ou seja, as pessoas nem sabem que eu sou cristão. Nem sabem. Mas adorar a Deus é ser autêntico, é viver essa vida lá fora também. Porque não adianta ter essa vida de mentira. E às vezes, a dificuldade, o problema, ela pode te levar a fazer isso. Quando, muitas vezes, uma dificuldade financeira, chega propostas que talvez
que vai contra a lei, uma forma de subtrair, e às vezes se beneficiar com algo que não é correto. E aí o mundo vai nos oferecendo tudo isso, prazer, vontade, porque eu não me mantive como verdadeiro adorador na presença de Deus, e fui deixando as coisas do mundo minar a minha vida. Então não é só aqui, é lá fora. O verdadeiro adorador, ele nasce e começa a nascer ali no dia que Deus ele te chama, que ele te resgata, quando você ergue a tua mão e diz assim: Pai, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Então começa a nascer ali a busca pelo verdadeiro adorador, pela verdadeira adoração. E aí você renuncia uma coisa, você renuncia a outra, você começa a dizer não ao pecado, a dizer não às coisas da sua vida, a renunciar em busca de ser um verdadeiro adorador. Amém? A Bíblia lá em 2 Samuel, no verso 1, no capítulo 1 ali a partir do 10, vai contar, nos trazer a história da Ana, que era uma mulher estéril, e ela foi ali ao templo, e ela orou com tanta sinceridade que o sacerdote, ele pensou que ela estava bêbada, porque ela ali sussurrava, né, orava ao Senhor. E para você que conhece a história, ele, quando questionava se ela continuaria daquela forma, se embriagando, e ela indaga, ela responde: não, meu Senhor, eu estou apenas me derramando a minha alma diante de Deus. Então ela não precisou ali, naquele momento, decorar ou simplesmente ser inverdadeira, mas ela colocou para fora aquilo que ela estava vivendo. Ela estava angustiada, mas ao invés de fazer qualquer outra coisa, de fato até se embriagar ou tomar outra decisão, ela foi para o templo, orou, colocou diante de Deus e fez o quê? Adorou. Ela adorou. Ela abriu o coração diante de Deus e Deus ouviu. E aí, se você conhece o desenrolar da história, ela dá a luz a Samuel. E é assim que Deus quer fazer na nossa vida, amados. Onde nós vivemos essa vida de adoração diária, onde não há dificuldade, mas a minha vida diante de Deus, onde não eu, mas o Senhor que vive em mim. Isso que o Senhor pede de cada um de nós. Então o verdadeiro adorador, ele não se resume a um púlpito, não se resume a uma função na igreja, ele não se resume a vinda à igreja no domingo, na quarta. Deus, ele não quer ritual, ele quer uma realidade. Então não importa se a voz ela é bonita ou não, se importa se sua vida combina, ou se você canta ou não, se você canta bem ou não. O Senhor, ele quer que você o adore em espírito e em verdade, que você se entregue inteiramente. A verdadeira adoração, ela não é só de domingo a domingo, mas ela é de segunda a segunda, é a vida toda, é toda hora. Nós temos que viver uma vida de adoração, é fidelidade nos dias bons e nos dias difíceis. Eu tenho que adorar. E às vezes parece ser algo que é quase que natural na vida de alguns. Quando a dificuldade ela chega, em vez de eu correr para a presença de Deus, eu me afasto. E aí sumo da igreja, e aí não dou satisfação, e aí a igreja não se importa. Sabe por que eu cheguei aqui me justificando? Porque eu reconheço que eu faço parte desse corpo. E a perna ela não tem como ir para lá. Minha perna ela não tem como ir para lá se eu não desejar ir sozinha. E eu devo essa justificativa. Então,
é quase que natural, quando você enfrenta uma dificuldade, você abrir mão de estar na presença de Deus, de adorar, de ler a Bíblia. Mas o verdadeiro adorador, quando a dificuldade, ela bate a porta, ele dobra o seu joelho, entra no seu quarto e canta assim, ó. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda ao teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Aí você ergue as tuas mãos e diz assim, ó: lembra, Senhor, nada pode o que sentes por nem os meus. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez. E saberão que ainda és. Aleluia. Obrigado, Jesus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Daniel, ele sabia que havia uma lei proibindo a oração. Lá em Daniel 6:10, havia um decreto ali do rei Dário, mas ele continuou ajoelhando 3 vezes ao dia, com a janela aberta. Imagine aí. Às vezes eu me pergunto, eu digo, Senhor, que homem é esse? Que jovem é esse? Às vezes é tão difícil a gente dobrar o joelho e adorar ao Senhor uma vez, 30 minutos no dia. Quantas vezes não abrimos a nossa... Rapaz, não dá, não tem tempo, está corrido. Aí você diz, ai Deus, mas ali era outro tempo, era outra época. Meu amado, quando eu quero uma coisa, quando eu desejo algo, eu visto a minha roupa de sapo e dou meus pulos, porque eu assumi um compromisso com Deus. O Senhor me chamou, Ele deu seu único filho lá naquela cruz, Ele se entregou de forma inteira por mim e por você. E porque eu não consigo andar 1 metro a mais para agradar e honrar ao Senhor? Amém. E sabe por que Daniel fazia isso? Porque para Daniel, adorar a Deus era parte da sua vida. Não apenas um programa religioso, era algo que fazia parte da sua vida. Ele foi parar na cova dos leões, mas Deus o guardou. Então mesmo você adorando, você será conduzido para uma dificuldade ou um problema na sua vida, na sua família, no seu emprego. Você adorando, você pode perder o seu emprego. Você adorando, você pode ficar sem o salário, sem o seu dinheiro. Mas o que vai fazer a diferença é se você adora. É se você adora. Para terminar, eu no meu emprego, um dia de sábado, só eu e um colega meu que trabalha lá comigo, ele levantou e disse assim: Igão, as coisas estão mudando, muita coisa está mudando, e
empresa tá... Eu me levantei assim, rapaz, subiu um negócio em mim assim, que eu levantei. Com a autoridade que eu disse assim, eu digo, cara, e tu tá preocupado com isso? Descanse no Senhor. Eu posso lhe dizer uma coisa, ó, isso aqui não é nosso, mas eu posso lhe dizer uma coisa, que a gente pode perder isso aqui tudo, mas se a presença de Deus estiver na nossa vida, meu irmão, isso é o que importa. Ele parou, olhou para mim assim, ficou com os olhos arregalados assim, fez, é mesmo, né? Eu digo, moço. Então devemos confiar no Senhor, e isso é marca de verdadeiro adorador. Confiar em Deus em meio à dificuldade, em meio aos decretos, em meio ao problema. Então Daniel, ele acreditou, ele sabia que isso era parte da sua vida, adorar o Senhor era parte da sua vida. Então não importava o decreto, não importava o leão, não importava a fornalha, ele queria adorar ao Senhor. Amém. O verdadeiro adorador, ele ora no trabalho, ele louva no trânsito, ele agradece na crise, ele bendiz na dor. A adoração constante é uma adoração confiável. O Pai, ele procura verdadeiros adoradores. Então posso dizer que eu estou olhando para os verdadeiros adoradores. Diga amém. Ele está te procurando hoje. Você que parou de adorar, ele está te procurando hoje. Você que parou de louvar ao Senhor no seu quarto, de adorar, de vir à igreja, você que está aí nas redes sociais assistindo, ele está te procurando hoje. Essa cadeira que está vazia aqui é sua. Então volte e assuma o seu lugar. E você, como verdadeiro adoradores, não deixe o seu amigo, passou por ele, pegue na mão dele, traga ele para a igreja. Vamos cumprir o nosso papel como filhos verdadeiros, como saqueadores do inferno, representantes do reino, para povoar os céus. Ele não quer apenas suas mãos levantadas, ele quer seu coração humilde. O Senhor, ele não quer apenas seus lábios cantando, ele quer a sua verdadeira adoração. Ele não quer apenas seu domingo, ele quer a sua semana, a sua vida, o seu dia, os seus horários. Se coloque de pé. Para isso nós precisamos deixar o orgulho, as aparências. Isso aqui não é para se aparecer. Isso que eu estou fazendo aqui, você também pode. É só se entregar um pouco mais. E se você tiver essa disposição, o Senhor está disposto a lhe capacitar para aquilo que você mais deseja. Para isso nós precisamos deixar o orgulho, as aparências. Devemos nos curvar diante de Deus, em espírito e em verdade. Você quer ser um verdadeiro adorador?